Está gravando, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à mentoria para professor efetivo e professor temporário do DF. E temos outros alunos aqui de mentorias distintas, como STM, TRE Tocantins, CAESB, FUB, PF, entre outros. Na aula de hoje, nós iremos discorrer acerca do tema, a importância da educação escolar no combate à violência psicológica contra a mulher. Iremos fazer isso usando as diretrizes da Banca Sebrasp. Então, se você tem algum bloqueio, se na hora de escrever a sua redação você ainda trava, na aula de hoje nós iremos resolver este problema. Lembrando que esta é a aula de número 3 da sequência do nosso curso de redação, comigo e com a professora Maria Luísa. Professor, onde eu encontro a aula de número 1 e a aula de número 2? Lá no meu canal do YouTube. Na aula de hoje, nós iremos demonstrar como você irá escrever os parágrafos de introdução, de desenvolvimento e conclusão. Porém, antes de iniciarmos essa redação, deixa eu te demonstrar o material de apoio que eu criei para você, cara aluno. Professor, tem também da Quadrix? Eu vou fazer apenas Secretaria de Educação. Tem sim, porém esse que está atualizadíssimo, o mais atualizado possível, é o da Banca Sebrasp, e é aquele que eu acredito que você deveria utilizar neste momento. Porém, eu também tenho da Banca Sebrasp, aquele que eu criei, da Banca Quadrix, perdão, aquele que eu criei lá quando do efetivo em 2022. Olha só aqui, nós temos o e-book de redação completo. O que ele traz para você? Ele traz a estrutura passo a passo da redação da Banca Sebrasp. Depois ele vai discorrer acerca das tipologias textuais de provas dissertativas, que de cara, aqui você sabe que o nosso tipo é a argumentativa. Argumentativa. Existe também um tipo chamado expositivo. Professora Maria Luísa, qual a diferença entre esses dois, argumentativo e expositivo? Conta pra gente. Boa noite, gente. Todo mundo tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ver? Tudo certinho? Sim. Então, gente, como eu já comentei nas aulas anteriores, a gente vai ter dois tipos, né, de redação, que vai ser a dissertativa argumentativa e a dissertativa expositiva. A dissertativa expositiva, ela nada mais é do que uma apresentação de fatos concretos, né, sem posicionamento aparente, sem um juízo de valor sobre o assunto que está sendo comentado, é mais uma exposição acerca dos fatos. Então, se o tema é violência contra a mulher, não existe ali uma necessidade de posicionamento se você é a favor ou contra, apesar de que a banca ela já está trazendo essa violência contra a mulher, claramente é um tópico negativo. Mas aí você vai apresentar fatos sobre aquele assunto. Agora, se é uma redação dissertativa argumentativa, a gente vai trabalhar uma redação pautada no seu argumento, naquilo que você acredita, sem o uso de primeira pessoa, porque a marca da impessoalidade é obrigatória na dissertação. Então, como assim? Na dissertação argumentativa, a gente vai trabalhar a tese, que é aquela ideia central que você vai desenvolver no seu tema. Então, por exemplo, se a gente fala sobre homeschooling, a sua tese central vai ser defendendo ou se opondo a ela. No caso da dissertação expositiva, você não precisa dessa tese, porque você não vai elaborar uma argumentação pautada na sua perspectiva individual. Você vai apenas apresentar fatos sobre o assunto. Entenderam? Alguma dúvida? Lembrando que a gente já falou de maneira bem mais detalhada sobre isso na nossa primeira aula. Então, quem não teve acesso ainda, o professor Guilherme já falou, né, que está disponível para vocês. Isso, perfeito. Então, ideia central, né? Tese é a ideia central. E o tema, professora, qual a diferença de tese para tema? O tema vai ser aquilo que a banca vai dar para vocês. No caso, esse tema que o professor Guilherme mostrou para vocês, sobre violência psicológica das mulheres, esse é o nosso tema, que é o que a banca entregou. A tese, ela já é uma perspectiva individual. Qual vai ser o foco de trabalho da pessoa, né, de quem está escrevendo. Então, aqui tem o nosso tema, a importância da educação escolar no combate à violência psicológica contra a mulher. Aí a gente tem os nossos dois tópicos obrigatórios, que esses três são dados pela banca, o tema e os dois tópicos.
E a tese vai ser qual vai ser o posicionamento do leitor, no caso do escritor, né? Do escritor diante desse tema. Então, qual é o seu posicionamento sobre o tema? A importância da educação escolar no combate à violência psicológica contra a mulher. E aí, o tema você já vai evidenciar no parágrafo de introdução, logo quando você apresenta o seu tema. À medida que a gente estiver destrinchando, né, escrevendo a redação, vocês vão conseguir identificar todos esses termos dentro da... Muito bem, muito bem. Vamos continuar aqui, então, conhecendo o nosso material de redação, o nosso e-book Destrava Aluno. Então, olha só, logo depois, nós viemos aqui para a parte de estrutura da redação. Ele vai dizer, né, o que é uma dissertação, que é um gênero textual que se utiliza da argumentação como base para a defesa de um ponto de vista. E aí nós entramos na parte de estrutura, que será dividido entre os parágrafos de introdução, os parágrafos de desenvolvimento, que podem ser 2, 3... Essa caneta está meio ruim. 2, 3... Deixa eu tentar editá-la aqui, só um instante. 2, 3, 4, ou até mesmo 5 parágrafos de desenvolvimento, tá? O que eu quero dizer com isso? Que ele pode trazer diversos parágrafos, diversos tópicos frasais, né? A professora Maria Luísa vai explicar isso melhor depois dessa possibilidade da banca Sebrasp. E o parágrafo de conclusão. Então, ou seja, gente, eu vou ver se eu tenho uma outra caneta aqui, que essa aqui não está muito boa, ela está meio desconfigurada. O e-book, ele vai se dividir na estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a estrutura cobrada pela banca Sebrasp. Vamos avançar aqui, que daqui a pouco eu olho essa outra caneta, que eu tenho mais de uma aqui. Tem alguém com o microfone ligado? Vamos tentar configurar, tá, gente? Para não ter que precisar tirar ninguém da live. Obrigado. Olha só. Voltando aqui, nós temos a parte que é o esqueleto Destrava Aluno, onde nós já temos aqui a construção, dos parágrafos de desenvolvimento, olha aqui o parágrafo de desenvolvimento, de introdução, perdão, depois nós temos aqui o parágrafo de desenvolvimento 1, o parágrafo de desenvolvimento 2 e a conclusão. Aqui você já pode utilizar dessa estrutura para escrever a sua redação. Vamos encaixar o nosso tema aqui, olha, só para você ver como cabe qualquer tema. Professora, qual é o nosso tema de hoje? É sobre a violência contra a mulher, a violência psicológica contra a mulher. Olha só, gente, aqui como ficaria. A violência psicológica contra a mulher é um tema muito discutido em todo o país. A violência psicológica contra a mulher é um tema muito discutido em todo o Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles, aqueles que nós iremos trabalhar nos tópicos frasais número 1 e 2, tem lá no nosso arquivo do Word. Daqui a pouquinho nós veremos isso ao vivo, tá? Vou escrever isso para vocês. E o parágrafo de conclusão. Logo em seguida, eu falo sobre atualidades para a prova dissertativa. E seguindo aqui o nosso e-book, aí tem os modelos prontos aqui, tá? Olha só, redação completa, modelo pronto, com o tema o processo de descentralização na administração pública e sua importância, a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão. Logo depois, temos os temas prontos aqui para você. Esse aqui é da área de nutrição da PF, não vou passar por ele. Logo depois, temos 2 temas aqui. Cadê? Temos 2 temas aqui que servem. Olha só, proposta de número 1. Cargo 13. Técnicos em assuntos educacionais, pedagogia. Esse aqui serve tanto para PF... Ai, professor, sou pedagoga. Esse aqui serve tanto para PF, como para FUB, ou qualquer outro cargo para a Sebrasp, tá? Então, olha só, qual é esse tema que tem aqui no seu e-book, que você vai ter que me entregar na semana que vem? Lembrando que você já terá que escrever uma redação por semana a partir da aula de hoje. Olha só, o tema, a relevância da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos servidores públicos. Aqui nós temos o texto motivador, logo em seguida aqui nós temos os tópicos frasais.
Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o texto com 2 tópicos frasais. Na aula da semana que vem, com 3 tópicos frasais. Ou seja, semana que vem, você terá que me entregar uma redação com 2 tópicos. Na semana seguinte, com 3 tópicos e assim por diante. Olha o segundo tema. A educação corporativa como ferramenta estratégica para a inovação e eficiência na gestão pública. Texto motivador, tópicos frasais, trazendo para a área da educação. Professor, vou fazer PF administrativo. Temos aqui também, olha, ética e integridade no serviço público, a importância da ética e da integridade na atuação dos servidores públicos. Último tema para a área administrativa, os 2 de cima foram para a área educacional. Os impactos da transformação digital na eficácia e transparência dos servidores públicos. Ou seja, cara aluno, você que já é meu aluno, na aula da semana que vem, você já terá que me entregar a redação pronta deste tema aqui. Eu vou fazer uma com você à mão agora. Eu e a professora Maria Luísa vamos te entregar toda a estrutura, vamos comentar o que deve ser feito. Vou te entregar o esqueleto de Trava-aluno. Então, professor, não sei como começar. Agora sabe. Professor, não sei como sintetizar minhas ideias. Depois da aula de hoje vai saber. Então, a partir da semana que vem, você precisa entregar uma redação por semana. Inclusive, todos os meus alunos aqui, vai depender de qual é o seu pacote, se é de uma redação corrigida, se é de 2, se é de 3, se é 4, ou mais redações corrigidas, já passa a contar as redações do seu pacote a partir da semana que vem. Professor, eu não fiz. O que acontece? Perde a redação. Então, você vai ter que ter a responsabilidade de entregar. É algo obrigatório. Vou repetir, obrigatório. Muito bem. Tema da aula de hoje, a importância da educação escolar no combate à violência psicológica contra a mulher. Desenvolvimento de número 1, o papel da escola na conscientização sobre a violência psicológica de gênero. Desenvolvimento de número 2, a influência do ambiente escolar na prevenção de comportamentos abusivos e na construção de relações saudáveis. Professora Maria Luísa, vai destrinchando sobre o tema, eu vou só pegar o meu celular ali no outro cômodo e vou iniciar a construção da redação aqui. Já volto, pode continuar com isso. Tudo bem. Gente, então vamos lá. Quando a gente começa falando sobre a importância da educação escolar no combate à violência psicológica contra a mulher, a gente já tem um tema mais voltado para a área da educação, né? Como o professor Guilherme já falou. Na última aula, eu falei para vocês que é importante que vocês façam um mapa mental para conseguir organizar melhor as ideias, né? Para conseguir destrinchar melhor a argumentação. Então, para ajudar vocês, quando vocês forem produzir a redação desse tema, com esses tópicos, é importante que vocês comecem a puxar informações que vocês saibam. Então, por exemplo, colocou o tema lá, aí já vai puxando. Quais informações a gente tem sobre isso? Qual vai ser a tese? Né? Então, a gente, por ser uma dissertação argumentativa, a gente precisa trazer um posicionamento para dentro do texto. Lembrando que o parágrafo final, né, que é o parágrafo de conclusão, ele não obrigatoriamente precisa ter uma proposta de intervenção. Vocês vão ver que nessa redação eu optei por colocar, que é uma possibilidade, mas vocês podem fechar a redação com uma síntese do conteúdo geral. Apesar que eu sou muito a favor das propostas de intervenção dentro de dissertações argumentativas. Então, a gente chega aqui no primeiro tópico, que vai ser o foco do nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o papel da escola na conscientização sobre a violência psicológica de gênero. Então, vocês que já estão em casa e que vão produzir essa redação, vocês já podem ir puxando. Qual é o papel da escola na conscientização sobre a violência psicológica? Então, vocês já vão anotando aí, já vão fazendo o mapa mental de vocês, para que vocês organizem bem a estrutura, né, da redação que vocês vão construir. Já vão pensando em possíveis leis, citações, autores e afins que vocês podem puxar, né, que tem teorias e coisas desse sentido, para que vocês possam enriquecer o texto de vocês. No segundo tópico, a gente tem a influência do ambiente escolar na prevenção do comportamento abusivo. Então, assim, a gente está falando aqui sobre uma educação modificadora, né? A gente já
a banca já está te induzindo a trabalhar a questão da educação como modificadora, porque ela fala sobre o papel na conscientização, sobre a influência do ambiente escolar. Então, a gente tem que ver que existe a questão da violência contra a mulher, só que o foco não é só a violência contra a mulher, mas sim como a educação ela pode prevenir, conscientizar e influenciar nesse processo de violência contra a mulher, nesse processo de violência psicológica que as mulheres sofrem. Então, a gente está falando desde o processo de reeducação das pessoas das escolas, até avisos ou preparação dos professores para lidar com esse tipo de situação, até a questão em si. Então, quando a gente fala sobre mapa de ideias, é sobre isso, sobre a gente destrinchar o tema e ir elaborando aos poucos os argumentos principais, né? Os argumentos dentro dos argumentos, né? Qual vai ser o repertório que vai ser usado, quais vão ser as citações, como que as coisas vão se entrelaçar, porque é o que eu sempre bato na tecla de que o texto é uma unidade. E aí vocês vão destrinchando aí esse tema que o professor Guilherme deu para vocês, para que vocês possam ir elaborando o texto de vocês. O professor Guilherme, ele já começou a escrever a redação, e aí a gente vai lendo junto, né? Eu vou esperar ele terminar o primeiro parágrafo, e aí, enquanto ele escreve o segundo parágrafo, aí eu vou comentando o primeiro para vocês, que aí vocês já vão conseguindo se organizar em relação a isso. Mas, enquanto ele escreve aí, vamos ressaltar os pontos principais da introdução, que é, a nossa introdução precisa apresentar o nosso tema, precisa apresentar a nossa tese, precisa apresentar os nossos argumentos, e é bom que tenha uma contextualização. E aí, se atentem à questão de margem para escrever até o final das linhas, respeitem o início do parágrafo, e letra legível, que tudo isso conta como ponto de apresentação. Tudo bem? Só esperar o professor Guilherme terminar aqui o primeiro parágrafo, que aí a gente já comenta sobre ele e eu apresento os pontos para vocês. Alguma dúvida até o momento sobre alguma coisa que eu falei? Sobre a dissertação argumentativa, sobre a tese, o tema, a introdução, porque a gente ainda não chegou nos demais parágrafos. Fala alguma coisa, professora Maria Luísa, o silêncio é ensurdecedor. Estamos aguardando. Gente, vamos. O começo da redação começa falando: a violência psicológica contra a mulher é uma realidade. É uma realidade muitas vezes silenciada e naturalizada. Esse é o nosso primeiro período. Para quem tem dificuldade de identificar, o nosso primeiro período vai aí até esse primeiro ponto. Aqui, nesse primeiro ponto, a gente já está trazendo uma contextualização acerca do tema. Aí a gente já introduz mais o tema nesse segundo período, quando a gente fala no ambiente escolar, esse tema deve ser tratado com seriedade. Então, a gente já está trazendo essa perspectiva de violência doméstica para dentro do ambiente escolar, porque a gente não pode se afastar disso. A gente tem que se atentar a esses detalhes, porque o nosso tema não é violência contra a mulher, como combater, as causas, o contexto da violência psicológica contra a mulher e relacionado a questões educacionais. Então, nesse segundo parágrafo, a gente está falando aí do ambiente escolar. Esse tema deve ser tratado com seriedade, já que a educação tem papel central na formação de valores sociais. Esse é o nosso segundo período, que já está trazendo. No primeiro período, a gente já traz nossa tese, porque a gente já está falando, né, já está trazendo a nossa perspectiva de que a violência psicológica ela é muito silenciada e naturalizada. Em nenhum momento isso foi dito na proposta. Isso é uma perspectiva individual de quem está escrevendo. Então, isso já é a composição da nossa tese. Entenderam?
Então, a gente está apresentando o tema, que é a violência psicológica contra a mulher, introduziu ela dentro do ambiente escolar no segundo período. A gente fala sobre a importância de tratá-lo com seriedade, já que a educação tem um papel central na formação de valores sociais. E aqui, no terceiro período, que é sobre o tema, é importante abordar o papel. Aí, nesse terceiro período, a gente vai citar os 2 tópicos frasais, né, que são os argumentos obrigatórios que estão apresentados na proposta. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um parágrafo com 3 períodos. Eu sempre falo que os parágrafos têm que ter pelo menos 2 períodos, no mínimo, mas o ideal é que sejam 3, para que os períodos não fiquem muito longos, e aí não fiquem confusos, as ideias não fiquem truncadas. Então, aqui, nesse terceiro período, que é sobre o tema, é importante abordar o papel da escola, tanto na conscientização sobre a violência de gênero, ou seja, a gente já citou o primeiro argumento, então falta só citar o segundo argumento para a gente finalizar o primeiro parágrafo. Quanto na prevenção. Estou abrindo aqui? Tá. Quanto na prevenção de atitudes abusivas. Assim como na construção de relações saudáveis, que são os tópicos obrigatórios apresentados lá na proposta. Em relação ao primeiro parágrafo, eu vou fazer um comentário geral sobre isso, mas até o momento, alguma dúvida em relação a primeiro, segundo e terceiro período, sobre a apresentação da tese, do tema e dos argumentos? Ou está claro para todo mundo? Tudo certo? Lembrando que não precisa copiar, tá, gente? Que eu vou mandar esse texto aqui digitalizado para vocês. Eu estou cru, professora, mas vou seguir aqui tentando acompanhar vocês. Perdão aí pela minha ignorância. Muito tempo sem estudar. Estou voltando praticamente agora. Não, Quem está falando? Adriano. Oi, bem-vindo. É porque eu não estou conseguindo ver vocês, eu estou aqui na outra tela. Então, olha só, o primeiro parágrafo está construído. A minha letra não é a mais bonita do mundo, mas não precisa ser bonita, precisa ser legível. Professora, eu vou iniciar o segundo parágrafo, tá? Os comentários que você quiser tecer, pode ficar bem à vontade. Beleza. Então, vamos lá, gente. Como eu falei, é um parágrafo que está dividido em 3 períodos, para que não fique confuso, para que não fique muito longo. Adriano, você fez alguma pergunta? Porque eu não consegui ouvir bem. Ou foi só uma apresentação? Não. Você perguntou se estava todo mundo bem claro para todo mundo. Eu estou tentando acompanhar o raciocínio aqui. Como eu falei, tem um bom tempo. Conversei com o professor que eu estou fora de estudo. Estou voltando praticamente agora. Então, vou devagarzinho. Seja bem-vindo, Adriano. Seja muito bem-vindo. Maria José, quer falar alguma coisa? Maria José, alguma dúvida? Levantou a mão? Pode ter sido um acidente. Então, vamos lá. A gente tem aí a apresentação do tema. A violência psicológica contra a mulher é uma realidade muitas vezes silenciada e naturalizada. Então, a gente já tem aí uma tese, que é a perspectiva do leitor, mas percebem que não há uso de primeira pessoa, é de maneira impessoal que a gente coloca o nosso posicionamento. Aí a gente chega no segundo parágrafo, a gente traz esse tema para dentro do ambiente escolar, que é muito importante. Então, no ambiente escolar, esse tema deve ser tratado com seriedade, já que a educação tem papel central na formação de valores sociais. Esse é o nosso segundo período, né, que está trazendo aí uma contextualização sobre o tema e inserindo esse tema dentro da questão educacional. E o terceiro período, que fala sobre o tema, é importante abordar o papel da escola, tanto na conscientização sobre a violência de gênero, quanto na prevenção de atitudes abusivas, assim como na construção de relações saudáveis. Aqui, nesse terceiro período, a gente tem a apresentação dos 2 tópicos obrigatórios, que é o papel da escola na conscientização sobre a violência de gênero e construção de relações saudáveis. Isso tudo alinhado à tese apresentada no primeiro período e na apresentação do tema durante todo o parágrafo.
os parágrafos sempre vão ter que ter de 5 a 7 linhas. Lembrando que aqui, como a redação, eu escrevi a redação no Word, e aí o professor Guilherme está passando para a letra dele para a folha. E aí, por conta disso, às vezes, de uma letra para outra pode sofrer esse tipo de modificação. Tudo bem? Só para que não fique aquela coisa de mas pode ficar muito grande, muito pequeno. É muito sobre a escrita de vocês mesmo. E aí, então, parágrafos de 5 a 7 linhas, vocês vão perceber que a gente tem a introdução de elementos coesivos, como sobre o tema, que a gente está introduzindo a gente está retomando o tema que foi citado e introduzindo os tópicos que vão ser mencionados ainda. E aí a gente entra nos parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele vai retomar o primeiro argumento citado. Então, aqui a gente tem em primeiro plano, então a gente já trouxe aí uma introdução para o desenvolvimento, que liga o segundo parágrafo ao primeiro. Então, vocês percebem que tem uma harmonia entre os parágrafos. Então, em primeiro plano, a escola deve promover o debate sobre a violência psicológica e seus impactos. Segundo a jurista e escritora sobre a Lei Maria da Penha, Maria Berenice Dias, essa forma de violência, embora invisível, mina a autoestima da vítima. Então, vamos lá. O nosso primeiro período, que fala sobre... A gente traz essa introdução, essa retomada aí do primeiro tópico, que a gente já fala que a escola deve promover o debate sobre a violência psicológica e seus impactos. Isso já é o papel da escola nesse processo de conscientização. Então, a gente já está introduzindo o primeiro tópico. E aí, no segundo período, eu trouxe uma citação de uma jurista e escritora, que é a Berenice Dias, que ela fala sobre a violência contra a mulher. E aqui a gente traz essa citação para contextualizar o nosso tema sobre o tema. E aí essa forma de violência, embora invisível, mina a autoestima da vítima e precede agressões mais graves. Então, aqui a gente está trazendo... aí, gente, alguém está com o microfone ligado? Atrapalhando a professora? Deixa eu ver aqui, professora. Acho que não. Não? Mantenha os microfones desligados, por favor, tá? Eu vou desligar até o meu. Deixa só o da professora. Ok, gente. Então, voltando aqui. Primeiro período do segundo parágrafo, a gente vai, então, retomar o nosso primeiro tópico. Já apresentando qual a importância da escola nesse processo de conscientização. No segundo período, a gente já traz uma citação a partir da perspectiva de uma jurista, especialista em violência doméstica, especialista na lei e tudo, para amparar a nossa argumentação. Isso é o que a gente chama de composição de repertório. Esse repertório é essas variedades de informações, de citações que a gente traz para dentro do nosso texto, para que a gente tenha esse embasamento científico acerca do que a gente está falando. Porque a redação dissertativa argumentativa, apesar de ser pautada na tese do escritor, na tese de quem está escrevendo a redação, não pode ser pautada em achismos. A sua argumentação ela tem que ser embasada em argumentações sólidas e argumentações construtivas. Tudo bem? E aqui a gente vai ter o terceiro período do parágrafo, que fala sobre a inclusão do tema em disciplinas de humanas e a realização de palestras informativas ajudam a construir uma consciência crítica. Então, aqui a gente está trazendo mais informações, trazendo um maior embasamento nesse terceiro período acerca desse tema aí que foi apresentado para vocês. Então, a gente tem o primeiro parágrafo de retomada, o segundo de citação e o terceiro de contextualização, que a gente vai até trazer uma exemplificação com a ONU.
né, assim que a gente chegar. Assim como, aí como o professor Guilherme está escrevendo para vocês. E vocês podem ver que esse parágrafo também foi dividido em 3 períodos. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, um minutinho de fala aí para vocês. Alguma dúvida em relação ao primeiro parágrafo de desenvolvimento? Não? Então, vamos só esperar o professor Guilherme terminar de escrever, ele já está quase acabando esse parágrafo. Que aí eu vou fazer um comentário geral acerca dele. Tá. Ó, vocês vão ver aí no começo, quando a gente coloca em primeiro plano, a gente está trazendo aí elementos coesivos, né? Que é locuções conjuntivas, ou conjunções, ou outros elementos coesivos que a gente usa para unir o nosso texto de maneira unitária, né? Unir, unitário acabou ficando redundante. Mas, assim, como eu já falei para vocês, o nosso texto ele tem que ser uma unidade. Então, o uso de elementos coesivos serve justamente para que um parágrafo se ligue ao outro. Então, vamos lá, gente. Vamos ler o parágrafo final, né? Como ele ficou construído no final. Que é, em primeiro plano, a escola deve promover o debate sobre a violência psicológica e seus impactos. Primeiro período, retomando o primeiro tópico, que foi apresentado, né, lá no parágrafo de introdução. Segundo a jurista e escritora sobre a Lei Maria da Penha, Maria Berenice Dias, essa forma de violência, embora invisível, mina a autoestima da vítima e precede agressões mais graves. Então, aqui a gente já está amparando a nossa argumentação com base nas publicações de livros. Voltem um segundo. De uma jurista. De uma jurista famosa, que é a Maria Berenice Dias. Então, a gente já traz para o nosso repertório uma informação a mais que engrandece, né, que enriquece o nosso texto. Aí a gente tem o nosso terceiro período, que é a inclusão do tema em disciplinas de humanas e a realização de palestras informativas ajudam a construir uma consciência crítica entre os alunos, como defende a Organização das Nações Unidas, a ONU Mulheres, ao afirmar que a educação pode romper ciclos de opressão. Queria comentar com vocês sobre isso daí da ONU. Vocês não podem colocar apenas ONU. Vocês têm que citar pelo menos uma vez durante o corpo do texto a sigla por extenso. Por isso que eu coloquei a Organização das Nações Unidas. Das próximas vezes, se eu quiser mencionar a ONU, eu posso só colocar a ONU. Mas pelo menos uma vez durante o texto tem que ser colocado de maneira por extenso. Tudo bem? Então, de novo, 3 períodos aí. O primeiro de retomada, o segundo de repertório e o terceiro de contextualização, com mais uma citação, que é trazendo a questão da ONU. Então, a perspectiva da ONU acerca do assunto. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre o primeiro parágrafo de desenvolvimento? Vocês estão conseguindo encontrar todos os pontos que a gente comentou no começo? Conseguiram encontrar a tese, o tema, os tópicos, a retomada, os elementos coesivos? Vocês estão conseguindo visualizar tudo isso dentro do texto? Me respondam. Respondam. Eu estou com dúvida onde encontrar a tese. Eu entendi tudo isso passo a passo, mas a tese eu estou um pouquinho com dúvida. A tese, ela ficou lá no começo, lá no primeiro período da redação. Porque a tese, o que ela é? Ela é o posicionamento de quem está escrevendo o texto. Então, enquanto o professor Guilherme escreve aí, eu vou ler aqui para vocês. O começo da redação fala assim: a violência psicológica contra a mulher é uma realidade muitas vezes silenciada e naturalizada. Isso já é a minha tese. Isso já é a minha perspectiva. E aí eu vou desenvolvendo a minha tese quando eu falo que no ambiente escolar esse tema deve ser tratado com seriedade, já que a educação tem um papel central na formação de valores sociais. Então, eu apresento o tema junto com a minha tese, porque eu já apresento o meu posicionamento quando eu apresento o meu tema. Entendeu? Então, não tem o uso da primeira pessoa, é escrito de maneira impessoal, porque a marca da dissertação argumentativa é o uso da terceira pessoa. Só que
por ser uma dissertação argumentativa, tem que ter a tese, que é esse posicionamento do autor. Então, o meu posicionamento dentro desse texto é que essa violência psicológica, ela é uma realidade silenciada e naturalizada. Isso foi dito na nossa proposta? Não foi. Mas essa é a minha perspectiva sobre o tema. Então, a tese, ela vai ser justamente isso. Vai ser essa perspectiva do autor sobre o tema. E aí a gente apresenta esse tema lá na introdução e a gente desenvolve a nossa tese nos parágrafos de desenvolvimento. Então, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, que ficou pronto, quando a gente fala sobre que a escola deve promover debate, quando a gente traz citações amparando a nossa perspectiva sobre o tema, e quando a gente fala sobre a importância de inclusão do tema, disciplinas de humanas, realização de palestras, tudo isso está complementando a minha tese, isso está amparando a minha tese, porque a argumentação da redação, ela serve para amparar a tese, e o repertório, que são essas citações, falar da ONU, da Maria Berenice, tudo isso é o repertório que sustenta a argumentação, que sustenta a tese. Então, é quase que um movimento de escada. Você vai ter o tema, a tese que segura o tema, a argumentação que segura a tese e o repertório que segura a argumentação. Tudo bem? Ficou mais claro? Ou mais confuso? Não, sim, agora clareou. Obrigada. Nada. Gente, mais daqui a pouco vai ficar mais claro, tá? Que eu vou fazer os grifos, vou fazer as marcações dentro do texto. Aí eu escrevo direitinho. Vamos só dar continuidade, finalizar a nossa redação, e aí eu e a professora Maria Luísa voltamos realizando as marcações, escrevendo ali onde está a tese, onde está o tema, e os tópicos vocês já estão encontrando aqui dentro dos desenvolvimentos, né? É isso. Pois é. Aí a gente entra no terceiro parágrafo, a gente entra aí com o ademais, que ele traz essa ideia de, além disso, ou também, né, esse ademais aí, que ele vai ser um advérbio, adição e tudo. O ademais é um elemento coesivo que serve para ligar uma coisa à outra. Então, por exemplo, quando a gente fala demais, a gente está falando de além disso. Então, já dá para entender que o texto não é uma unidade, porque ele está complementando o parágrafo que a gente acabou de falar. Então, quando a gente termina a Organização das Nações Unidas, ONU, a afirmar que só a educação pode romper ciclos de opressão. Aí a gente fala, ademais, que vem do além disso, o ambiente escolar pode prevenir atitudes abusivas e estimular relações saudáveis. Primeiro período, galera, de novo. Aí a gente entra no segundo período, que eu trago outra citação, agora já com uma pegada um pouco mais filosófica. Quais os melhores conectivos para se usar em uma redação? Gente, então, os conectivos, eles têm que partir de uma seleção individual de vocês, mas eu recomendo que vocês estudem pela tabela de conjunções, que são os conectivos mais usados, as conjunções coordenadas, as conjunções subordinadas, principalmente as adversativas coordenadas, para quando vocês quiserem opor as ideias, que é o mais, porém, contudo, sobretanto, a concessiva, que é para dar essa ideia de oposição mais dentro das orações subordinadas. Eu acredito que a gente pode depois falar um pouco mais, né, sobre orações e tudo, apesar de que eu já dei uma aula sobre isso. Eu não sei se está disponível para todo mundo, ou se era só para uma turma específica. O professor Guilherme vai saber dizer melhor, mas eu dei uma aula sobre conectivo, sobre uso de conjunções, período, frase. Eu vou ser mais específico, até tem lá no YouTube, mas quem é aluno novo, como a professora Maria Luísa é residente, você vai participar do próximo ciclo. Então, agora estamos em redação. Terminamos redação, vamos iniciar a turma de português. Terminamos português, iniciamos outra turma de redação. Então, é só vocês ficar no ciclo e aparecer aqui toda quinta às 20 horas, que com certeza você vai aprender tudo isso aí. Quem é meu aluno já sabe, né, que tem que ter no caderno os resumos de pronomes, de conjunções e de verbos. Sem isso, não tem como passar. É isso. Eu sempre deixo a sugestão que vocês se familiarizem com as tabelas de conjunções, que vocês anotem sinônimos,
para que não haja repetição de elementos coesivos, até porque variação vocabular ajuda bastante na construção textual, deixa o texto mais lúdico, mais bem apresentado, aumenta a nota de apresentação. Então, é bem importante que vocês tragam aí essa perspectiva, né? Esse cuidado de trazer mesmo a tabela de conjunções, de fazerem essa pesquisa, de anotarem no caderno. Isso vai muito de uma seleção individual. À medida que vocês começam a produzir redações, vocês começam a ter as preferências de vocês sobre quais conjunções usar e tudo mais. Mas eu gosto muito do ademais, acho muito bom. Contudo, contanto. Então, assim, tem que se atentar. Mas analisem os significados também. Porque, às vezes, o pessoal usa o ademais para tentar se opor a uma ideia, só que o ademais, ele soma a ideia. E aí vocês acabam perdendo nota de coerência. Então, é importante que vocês tenham essa consciência de o que significa cada coisa, cada classificação, para que vocês não usem as conjunções erradas e deem um sentido errôneo para o texto, perdendo, assim, nota de coesão e coerência, que são 2 aspectos de avaliação da banca Sebrasp. Vânia, pode falar rapidinho, que eu já vou comentar esse terceiro parágrafo aí. Não? Tudo bem. Professor Guilherme, você pode levantar aí um pouquinho, só para eu ler o terceiro parágrafo com eles? É claro. Aí, vamos lá. Ademais, o ambiente escolar pode prevenir atitudes abusivas e estimular relações saudáveis. Então, aqui a gente já está trazendo aí esse posicionamento sobre o segundo tópico. Então, a gente está mencionando aqui o segundo tópico, tá, gente? E aí eu trouxe a teoria de Pierre Bourdieu, mostra que instituições tendem a reproduzir padrões sociais. Ah, professora, mas você não falou qual é a teoria do Pierre Bourdieu. Gente, falei sim. Porque quando eu falo a teoria do Pierre Bourdieu, mostra que instituições podem reproduzir padrões sociais, é a teoria de reprodução de padrões sociais. Esse é o nome da teoria. Então, nesse caso, se eu apresentasse o nome e explicasse ela, ia ficar redundante. Aí, por isso que eu juntei tudo num único período. Logo, aí, outra conjunção, se a escola não agir... Calma, gente, me perdi. Logo, se a escola não agir, reforça estereótipos. Então, terminamos aí o nosso segundo período, que traz a citação do Pierre Bourdieu e essa contextualização. Aí a gente entra no terceiro período, que fala capacitar professores para reconhecer sinais de abuso e implementar projetos de empatia e diálogos são medidas fundamentais para evitar comportamentos tóxicos desde cedo. Então, isso aí já está compondo também a nossa tese, já está compondo a nossa argumentação. A gente já trouxe um repertório bem variado, porque a gente já trouxe a jurista, já falou da ONU, do Pierre Bourdieu. Então, aqui nesse terceiro, a gente está falando sobre como, né, o ambiente escolar pode prevenir atitudes abusivas. Então, a gente está mencionando novamente o segundo tópico obrigatório e está desenvolvendo ele. Então, quando a gente fala sobre capacitação de professores, implemento de projetos de empatia e diálogos, então a gente está desenvolvendo o segundo tópico no segundo parágrafo de desenvolvimento. Tudo bem? Vânia, você quer falar alguma coisa? É porque você está com a mão levantada, mas não falou nada. Acho que ela esqueceu de abaixar só isso. Tudo bem. Alguma dúvida nesse terceiro parágrafo de desenvolvimento? Vocês conseguiram aí encontrar a retomada do segundo argumento, a citação, né, que expande o repertório, que é a do Pierre Bourdieu, e o desenvolvimento do segundo tópico, que fala sobre capacitação de professores e implementação de projetos de empatia? Tudo certo com o terceiro parágrafo? Nenhuma dúvida? Tudo certo, professor. Inclusive, a redação está muito boa. Então, vamos lá. Boa. Deixa eu ver. Muito obrigada. Oi? Boa noite. Boa noite, Vânia. É a É Dina? porque eu não estava conseguindo falar no computador, né? O meu som não estava saindo. Aí agora eu estou no celular. É só assim uma dúvida. Porque assim, eu sou péssima para gravar datas e nomes. Aí, geralmente, quando eu fazer a redação, aí eu vou falar lá a lei Maria da Penha, né? Que está nesse tema, né? Aí eu não coloco, eu só coloco quando foi criada a lei Maria da Penha, em defesa das mulheres e tal.
fica correto ou não? Fica a desejar? Fica Deixa, correto, sim. Só ela quer saber, deixa eu traduzir aqui para ficar mais claro para todo mundo. Ela quer saber se tem que colocar só o nome da lei ou se tem que vir o número da lei também. É isso, não é, Vânia? Não, é assim, porque eu sou péssima para gravar números. Uhum. Números, quem criou e tal, sou péssima nesse sentido. Aí eu quero saber, assim, se eu não colocar quem criou, nem data, nem nada, só citar a lei, né? A lei lá, Maria da Penha, foi criada em defesa das mulheres, né? Porque por causa disso, daquilo e tal, e tal, e tal. Mas sem citar nem data e Nesse nem quem caso criou a aí, lei. nesse caso aí, Ficaria. nesse caso aí, ficaria correta, porque a Lei Maria da Penha, ela é uma lei de conhecimento vasto, né? Comum. Então, nesse caso, tá correto. Que essa era a minha dúvida. não são Hum, todas as leis que vocês vão precisar, que vocês uhum, precisam citar, saber quem criou. Vocês podem sim trabalhar só com a informação central da lei, só que uhum, de maneira contextualizada, ela tem que ter sentido, ela tem que ter, né, que uhum, nem aqui que a gente trouxe dentro de uma citação de uma jurista e tudo, sim, porque não adianta só você falar, existe a Lei Maria da Penha para combater a violência contra a mulher, porque aí fica raso, não, fica superficial. isso, É importante que aham, você pegue essa lei e introduza ela dentro da contextualização da sua uhum, argumentação. Então, você uhum, pode sim só mencionar a lei, que é uma lei que veio, que surgiu em defesa das aham, mulheres, mas você isso, tem que fazer isso de uma maneira que isso se conecte bem com a argumentação aham, que você está trabalhando. Tanto sim, que é, é sempre bom, né, quem coloca o número da lei, ou de PLs e coisas uhum, assim, tem gente que realmente tem essas informações, mas o que eu sempre uhum, falo é, gente, não inventem. Se vocês não têm uhum, domínio sobre um conteúdo, não coloquem uhum, o conteúdo lá. Porque se vocês uhum, colocarem um conteúdo que vocês não têm domínio, que vocês não têm a informação completa, corre o risco de vocês colocarem uma informação errada ou de vocês colocarem algo que pode ser plágio. Então é importante que vocês façam essa seleção de argumentos, né, essa seleção de repertório antes, lá na chuva de ideias, né, que eu uhum, falei, que eu comentei com vocês, que vocês façam uma seleção de argumentos que vocês têm domínio, para que vocês consigam contextualizar essa argumentação com o tema e a partir disso vocês vão conseguir desenvolver o texto muito bem. uhum, O que segura a argumentação não é o número da lei ou quem criou, mas sim por que essa lei está contextualizada com esse tema de redação? Por que você está colocando ela ali? Qual a finalidade? Como você está desenvolvendo isso? Então, a citação ela é só para enriquecer o seu texto, para te dar esse embasamento científico de que existem leis que amparam a perspectiva final que você está defendendo. Mas não precisa ficar com essa preocupação de decorar nome e tudo. É bom que vocês tenham determinados conhecimentos, saber o número de lei aqui, o artigo 5º da Constituição, o inciso tal. É bom que vocês tenham essas informações. Mas, no geral, vocês não vão decorar todas as leis, todas as pessoas que escreveram, tudo isso. É importante só que vocês façam uma boa contextualização. Tudo bem? uhum. Beleza, obrigada, professora. Nada. Agora, voltando aqui para o parágrafo de conclusão, vamos lá. Portanto, que aí a nossa conjunção aí, que está introduzindo já o final da nossa redação, é urgente que a escola atue como agente transformador no combate à violência psicológica contra a mulher. Primeiro período. Para isso, o Ministério da Educação deve criar diretrizes específicas para tratar do tema. Formar educadores e promover práticas pedagógicas inclusivas. Esse foi o segundo período. E o terceiro, a gente termina com: assim, a educação contribuirá para uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres. Então, o que eu fiz aqui no terceiro parágrafo? Eu trouxe uma proposta de intervenção que traz um agente, que no caso é o Ministério da Educação, o que ele precisa fazer, né? Que no caso é criar diretrizes, e criar diretrizes específicas para formar educadores e promover as práticas pedagógicas, e o para que é para que a educação se torne mais igualitária. Então, quem vai fazer, por que vai fazer e como vai fazer. Tudo bem?
Então, esse é o pilar da proposta de intervenção. É você apresentar quem vai fazer, né? Quem vai executar essa medida mediadora, o que vai ser feito e com qual objetivo. Então, a gente tem tudo isso aqui na proposta. É óbvio que vocês poderiam ter feito um parágrafo de conclusão só com uma síntese, que é um amparado geral acerca de todo o resto que foi apresentado durante o texto. Mas eu optei pela proposta de intervenção. A Banca Sebrasp, ela dá essa possibilidade, né, de você fazer ou uma síntese, um amparado geral, ou a proposta de intervenção. Eu vou trazer outras redações apenas com síntese mais para frente. A de 3 tópicos, provavelmente eu vou trazer com síntese. Mas essa eu preferi trazer com proposta de intervenção para que vocês possam se ambientar. Vocês viram que todos os parágrafos de redação têm de 5 a 7 linhas, tem 3 períodos, tem uso de elementos coesivos, de conjunções adversativas, conjunções concessivas, subordinadas, coordenadas, tudo isso, porque tudo isso serve para conectar o nosso texto. Lembrando que você deve ficar até o final, que eu vou passar o passo a passo que você irá utilizar para escrever a sua redação. Aqui na mentoria, para que você, aluno, não se sinta perdido, tudo é muito roteirizado. É claro que o seu guia de estudos também terá a sua cara, a sua redação também terá a sua cara, porém, até que você adquira essa personalidade, nós iremos deixar tudo muito roteirizado para você não se sentir mais perdida ou perdido. Bacana? Professora, vamos subir aqui a redação, demonstrar aqueles aspectos, aqueles pontos de onde está a tese, onde está o tema, cadê os tópicos frasais dentro da redação, e logo depois eu vou passar o passo a passo, porque na semana que vem, na verdade, até segunda ou terça, você tem que fazer a devolução dessa redação, para mim e para a professora Luísa. Por quê? Essa redação precisa passar pelo nosso crivo, essa redação precisa ser corrigida para que na aula de quinta-feira nós já tenhamos uma visão geral de como está indo a turma. As nossas aulas serão baseadas na sua necessidade em específico. Então, é por isso que nós precisamos que você entregue a sua redação até segunda ou terça, para receber a correção na quarta e quinta. E na aula de quinta-feira, além de batermos nos pontos da redação com 3 tópicos, que iremos construir a redação com 3 tópicos frasais. Na aula de hoje foi 2 tópicos. Na aula de quinta, nós iremos trabalhar com 3 tópicos, e aí depois eu vou deixar a decisão de vocês. Se querem trabalhar com 4 tópicos, com 5 tópicos, todas essas possibilidades podem ser cobradas, são cobradas e já foram cobradas pela Banca Sebrasp. Mas as mais comuns é 2 e 3 tópicos frasais. Então, todas as segundas e terças-feiras é obrigatório entregar a redação, para na quarta, quinta-feira, a professora Maria Luísa já vai ter te devolvido essa redação e vai passar também todo aquele feedback, tudo que é necessário para você evoluir na sua redação. Professora, fala um pouquinho dessa correção para a gente. Então, gente, eu faço uma correção bem minimalista, que eu trago todos os erros de macroestrutura, microestrutura. Para quem não se ambientou ainda com macroestrutura, microestrutura, volta na última aula que eu destrinchei bem para vocês, né? Tem até um slide que eu disponibilizei para vocês. Eu trago a correção bem bonitinha, com todos os erros gramaticais, marcados, enumerados, com uma legenda no final, para que vocês possam saber qual é o tipo de erro, se é de concordância, se é de regência, se é de acentuação, se é de pontuação, para vocês saberem onde vocês estão perdendo. E eu já apresentei para vocês qual é a nota, como que se dá a nota, né? Que é o número de erros dividido pelo número de linhas, multiplicado por 4. Gente, tá tudo detalhadinho lá para vocês. A conta, a matemática já está toda disponível. Lá na aula 1. Isso, tá? lá na aula 1. Eu fiz uma aula introdutória bem detalhada para vocês. Isso, ela fez a análise do formato de cobrança da Banca Sebrasp em relação aos editais da PF e da FUB, tá? Então, você pode conferir isso lá na aula 1. Mas se você tiver dúvida, pode trazer aqui para a gente também. No finalzinho, a professora nunca se importa, ela sempre tira as dúvidas com
muita tranquilidade e paciência. Certo. E aí, eu sempre faço redações comentadas, uma coisa que é o nosso grande diferencial, porque eu realmente trago bem comentadinho para vocês, bem detalhado, para que vocês possam evoluir. Então, não é só as marcações, eu falo sobre a questão da coerência, sobre a questão da coesão. Então, não é só a redação corrigida e a nota. Tem a redação corrigida, tudo explicado detalhadamente, separadinho por cor, para que vocês possam compreender. Então, é bem lúdico, tá bom, galera? Para que vocês possam entender, e a correção totalmente feita dentro da matemática exigida pela Banca Sebrasp. Tudo bem? A Márcia está com a mão levantada? Ela quer falar alguma coisa? Márcia? Professora, vamos focar aqui em mostrar a tese e o tema para a gente poder avançar? Ok, gente. Então, vamos lá. O tema da redação é a importância da educação escolar no combate à violência psicológica contra a mulher. Então, esse primeiro período aí, que fala a violência contra a mulher é uma realidade muitas vezes silenciada e naturalizada, esse primeiro período já é a minha tese. Vocês vão perceber que o meu tema ele vai ficar implícito dentro do que eu estou apresentando. Então, aqui a gente tem a nossa primeira tese, que é sobre a violência psicológica contra a mulher, é uma realidade muitas vezes silenciada. Professora, por que isso é a minha tese? Porque isso está partindo de um pressuposto do autor. Isso não foi dado para nós na banca. Isso é o ponto de vista, é a perspectiva de quem está escrevendo. Aí, quando a gente fala a violência psicológica contra a mulher, só até a violência psicológica contra a mulher, a gente está apresentando a primeira parte do tema. E aí, no início do segundo período, que é no ambiente escolar, a gente tem a segunda parte do tema. Isso. Aí, no início do segundo parágrafo, no ambiente escolar, a gente tem a segunda parte do nosso tema. Então, eu trouxe ele assim, subdividido. Professor, eu posso fazer isso? Não preciso apresentar o tema todo? Pode, até porque aqui ele está claro. Ele está claro, não está assim escondido. Dá para ver que o nosso tema é a violência psicológica contra a mulher e do ambiente escolar. Até porque, no segundo período, eu falo, no ambiente escolar, esse tema deve ser tratado com seriedade. Então, esse tema... a gente usa o pronome esse para se referir a uma coisa que já foi mencionada no texto. E a gente usa o este para uma coisa que a gente ainda vai mencionar. Então, como eu usei esse é porque eu estou me referindo a esse tema que já foi citado, que é a violência psicológica contra a mulher no ambiente escolar. E a importância do ambiente escolar. Então, tá aí a nossa tese e o nosso tema. Tudo certo? Então, vamos lá. Aí a gente tem essa contextualização. A gente tem a contextualização, que é esse tema deve ser tratado com seriedade, já que a educação tem papel central na formação de valores sociais. E aí a gente entra no terceiro período. Sobre o tema, é importante abordar. Aí vem os nossos tópicos, que é o papel da escola, tanto na conscientização sobre a violência de gênero, quanto na prevenção de atitudes abusivas. Então, da linha 5 até a linha 6, até abusivos da linha 6, a gente vai ter o nosso primeiro tópico. Primeira citação de tópico. Tudo bem? E aí, o nosso segundo tópico vai estar em construção de relações saudáveis. Então, tá aí o nosso tema, a nossa tese. Essa parte aí que o professor Guilherme não grifou e não precisa, é essa contextualização, né, que é o que a gente usa para dar liga ao texto. E vocês vão ver que eu citei os dois tópicos, mas eu uni os dois. Então, eu não precisei falar tal tópico e tal coisa. Eu juntei eles no mesmo período. Então, o papel da escola, tanto na conscientização sobre a violência de gênero, quanto na prevenção de atitudes abusivas, assim como na construção de relações saudáveis. Então, a gente já usa os conectivos como o assim como, é importante abordar. A gente vai usando esses elementos coesivos para ir dando liga ao texto. Tudo bem? Acho que ficou bem claro agora para todo mundo, né? Então, vamos lá, gente. Vamos para o segundo parágrafo. Deixa eu só responder uma pergunta aqui no chat. A redação a ser entregue na segunda ou terça é o mesmo tema de hoje? Sim, porém eu vou passar o passo a passo do que você tem que fazer para quando você for fazer a redação, você olhar. Isso aqui é o passo 1, esse é o 2, o 3, o 4, para você não ter que ficar pensando o que fazer, tá? Daqui a pouquinho. Professora? Então, vamos lá, gente. Vamos para o próximo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento.
Em primeiro plano, a escola deve promover o debate sobre a violência psicológica e os seus impactos. Gente, lembrando que o primeiro tópico é o papel da escola na conscientização sobre a violência psicológica de gênero. Então, aqui, quando a gente fala a escola deve promover o debate da violência psicológica. Opa! Saiu aqui. Já volto. Cadê? Tá mais abaixo. Pronto. Tá. Então, a gente sabe que o primeiro tópico é o papel da escola na conscientização sobre a violência psicológica. Então, aqui eu já começo introduzindo qual é o papel da escola. Então, aqui, ó, a escola deve promover o debate sobre a violência psicológica e seus impactos. Então, aqui a gente já está responsabilizando o agente do tópico que foi mencionado no primeiro parágrafo. Então, professora, eu não preciso ficar repetindo o tópico exatamente igual no parágrafo de introdução e no parágrafo de desenvolvimento? Não. Até porque se você ficar repetindo ele igual várias vezes, vai ser visto como repetição e falta de variedade vocabular dentro do seu texto. Então, é por isso que eu optei por essa estrutura aí para vocês. Aí a gente já tem aí a nossa tese, né? Isso, inclusive, está amparando a nossa tese. As argumentações servem para amparar a tese. E aí a gente entra em, segundo a jurista e escritora sobre a Lei Maria da Penha, Maria Berenice Dias. Então, aqui a gente tem a nossa primeira citação. Professor Guilherme, pode marcar aí só segundo a jurista e escritora, que aí já dá para entender que é a citação. Porque como é o período todo, acho que não precisa marcar o período todo. Mas se quiser também, para ficar mais claro, esse primeiro período aí... Tá muito escuro. Eu achei que ficou ok. O que eu fiz, meu Deus? Nossa Senhora. Calma aí. Socorro, Deus. Cadê a redação? Ah, tá aqui. Para mim estava muito escuro, mas deixa eu olhar aqui na outra tela, porque eu estou utilizando 2 monitores. Ó, realmente está muito bom. Aqui, nessa outra aqui ficou bem mais forte. É só iluminação. Segundo a jurista e escritora... Aí, todo esse período aí vai ser a nossa primeira citação, que é a composição de repertório, gente. Esse aí é o nosso primeiro repertório. Eu não vou falar para o professor Guilherme marcar tudo, porque eu acho que não tem necessidade. Mas se vocês acharem que precisa, a gente marca o período todo. Mas todo esse período aí é o nosso primeiro repertório, que é a citação da Maria Berenice Dias. Lembrando que esse repertório é usado para dar embasamento para a nossa argumentação. Aí a gente tem aí o segundo período, o terceiro período, e aí lá embaixo a gente fala a inclusão do tema em disciplinas de humanas. Então, quando a gente fala da inclusão do tema em disciplinas de humanas e realização de palestras, ajudam a construir a consciência crítica entre os alunos, a gente está trazendo mais fatores sobre a importância da escola, sobre o papel da escola na conscientização da violência. Então, aqui a gente está trazendo mais sobre esse segundo tópico, a gente está desenvolvendo mais ele. E a gente tem a nossa segunda citação, que fala aí, como defende a Organização das Nações Unidas. Pode marcar aí, professor Guilherme, que é o nossa segunda citação, né, de repertório. Na linha 14. Aí, esse aí de vermelho e de verde são os nossos repertórios, que são usados para dar embasamento para a nossa questão, para o nosso tópico, que é sobre o papel da escola na conscientização. Então, qual é o papel da escola, na conscientização sobre a violência? A importância é a inclusão do tema, né? A gente fala, o papel da escola é incluir o tema, realizar palestras informativas, ajudar a construir consciência crítica e tudo mais. Então, a gente traz dessa maneira um pouco mais destrinchada. Mas vocês que estão começando, vocês podem trazer o tema de maneira direta. Vocês podem apresentar o tópico diretamente. Vocês podem escrever. O papel da escola na conscientização sobre a violência psicológica de gênero é tal.
importante incluir o tema em disciplinas de humanas e tudo. Vocês podem construir dessa maneira. Essa maneira que eu fiz é um pouco mais elaborada. Mas vocês vão ter o e-book para vocês poderem seguir, para vocês poderem se espelhar e construir a redação de vocês. Então, vamos lá para o quarto ou para o terceiro parágrafo, que é o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento. A gente já começa aí com ademais, que dá essa ideia de além disso. E aí a gente tem o segundo tópico, que é a influência do ambiente escolar na prevenção de comportamentos abusivos na construção de relações saudáveis. Aqui, a gente menciona isso quando a gente fala o ambiente escolar pode prevenir atitudes abusivas e estimular relações saudáveis. Então, aqui no primeiro período, a gente está já retomando esse segundo tópico obrigatório. Tudo bem? E aí, a gente entra aqui no segundo período, que é a teoria de Pierre Bourdieu, professor Guilherme pode marcar, que vai ser nossa terceira citação que está compondo o nosso repertório. Pode parar aí nos sociais. Logo, se a escola não agir, ela reforça estereótipos. Então, quando a gente fala se a escola não agir, reforça estereótipos, a gente está partindo de uma perspectiva individual. Então, a gente está o quê? Alimentando a nossa tese, que é a perspectiva do autor do texto sobre ele. Só que vocês viram que não tem primeira pessoa, não tem segunda pessoa, é tudo em terceira pessoa e amparado por argumentações filosóficas, argumentações científicas. E aí a gente entra no terceiro período, que é capacitar professores para reconhecer sinais de abuso, implementar projetos de empatia e diálogo, são medidas fundamentais para evitar comportamentos tóxicos desde cedo. Então, esse último parágrafo aí, ele traz aí mais, ele desenvolve mais essa ideia da influência do ambiente escolar na prevenção do comportamento abusivo. Tudo bem? Então, vamos lá para o parágrafo final, gente? Vamos lá para a proposta de intervenção que eu construí para vocês, que a gente tem. É urgente que a escola atue como agente transformador. Então, a gente tem aqui, no combate à violência psicológica contra a mulher. Então, a gente tem aqui, como agente transformador, a gente tem a escola, e o meio da escola se posicionar como agente transformadora é se amparando no Ministério da Educação, que eu menciono aí no segundo período. Como? Criando diretrizes específicas para tratar o tema, formar educadores e promover práticas pedagógicas. Então, o agente transformador, a escola precisa ser o agente transformador, como? Com o apoio do Ministério da Educação, como? Criando diretrizes específicas e promovendo práticas pedagógicas. Para quê? Para que essa medida tem que ser implementada? Para que a educação contribua para uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres. Tudo bem? Há alguma dúvida em relação à estrutura, a esse parágrafo de conclusão? Não? Deixa eu passar um informativo. Quem ainda não é meu aluno, me envie "Oi, prof, estou na live" lá no WhatsApp para receber o material da aula, tá? Quero mostrar um videozinho aqui para vocês. É isso aqui que vai acontecer com você caso você resolva levar a mentoria a sério e devolva tudo, né? Entregue tudo que for solicitado, todas as redações que forem solicitadas dentro do prazo. É isso aqui, ó, que vai acontecer com você. É esse resultado aqui que você vai alcançar. Vamos ver se dá para ouvir. Deu para ouvir, gente, o vídeo? Diz que sim. Não deu para ouvir? Não deu para ouvir nada, professor. Ai, meu Deus, a gente vai ter que dar um jeito de ouvir esse vídeo. Deixa eu baixar ele aqui.
Deixa eu baixar ele aqui rapidinho. Eu vou colocar para reproduzir junto com o meu celular, aí eu jogo o som aqui, calma aí. Calma aí. Deixa eu tirar, colocar junto com o celular. Essa aqui faz. Me deixou muito feliz. Eu não tô conseguindo entender nada, professor Guilherme. Não sei se isso sou eu. Essa mentoria? Calma aí, eu vou colocar de novo. Parece que ele tá dentro da garrafa. Da minha primeira redação. Dá para escutar, gente? 15,2. Dá para escutar, mas não dá para entender. Não tá dando para entender. Calma aí, então. Deixa eu colocar aqui o fone e colocar para reproduzir perto do fone. Agora dá? Na redação da mentoria, eu tirei 35,6 de 40,5. Agora dá? Melhorou. Me deixou muito feliz. E Agora dá? E foi isso. Sim. Ai, perfeito. Então deixa eu rodar esse trem aqui. Ou seja, a melhora ideal. Me deixou muito feliz. E Eu não tô entendendo. foi isso. Já na terceira redação finalizada dessa mentoria, o meu resultado foi esse, então, 39 de 40 possíveis. O único erro meu foi essa Tá cortando o áudio, tá eu estranho. coloquei de forma inadequada. Esse aqui foi o resultado da minha primeira redação que eu fiz na mentoria, 15,2. Na minha segunda redação da mentoria, eu tirei 35,6 de 40 pontos possíveis. Ou seja, melhora ideal. Me deixou muito feliz. As bases E- aqui. Mas e toda foi a isso. história será tua. Na terceira redação realizada dentro da mentoria, Nossa, espero que o meu resultado foi esse, não, 39,2 de 40 possíveis. O único erro meu foi essa vírgulazinha aqui, ó. Eu coloquei de forma inadequada. Deu para eu escutar, então? Esse último eu consegui escutar. Escrevam para mim no chat. Metade. Deu para escutar, né? A cada semana eu vou trazer um depoimento em vídeo ou em texto de um aluno diferente. São centenas e centenas de depoimentos que eu já tenho gravados de resultados concretos e isso pode acontecer com você também. Como é que faz isso, professor? Vamos lá? Peguem aí o caderno. Tá 5 minutos, tá vendo? Não. Você não gastar, meu filho, é só não gastar dinheiro. Tem roupa, tem que ajudar as meninas, e não. Chega. Vamos lá, gente. O que você vai fazer? Passo 1. Passo 1. Você vai abrir o tema. Eu vou colocar aqui. A proposta. A proposta de redação. Essa proposta de redação, a professora Maria Luísa e eu já vamos mandar com a indicação ali do site que você tem que fazer a leitura ou o texto motivador, tá? Então, já terá aqui ou o texto motivador, ou terá a indicação do site, ou os dois, tá? Indicação do site de apoio, do site de pesquisa.
é importante você ler o texto motivador e utilizar o texto de pesquisa. Professora Maria Luísa, comenta com eles se pode usar o texto motivador dentro da redação, se não pode, o que deve ser feito. Gente, então, a minha sugestão... Vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Porque deu uma travada para mim aqui. Tô vendo, tá tudo bem. Gente, então, a minha sugestão é que vocês não copiem os textos motivadores. Você trazer uma menção, uma coisa ou outra, tudo bem, mas amparar a sua tese, amparar a sua argumentação no texto motivador, de jeito nenhum. Por quê? O que a banca vai entender? Vai entender que você não tem repertório, que você não tem informação. Por isso que vocês estão replicando as informações que foram dadas pela banca, como se aquilo fosse toda a informação que você tem sobre o texto. Então, cheguem lá com a sua argumentação pronta, com a sua tese, montem a sua tese pautada nas informações que vocês têm. Não se amparem de forma alguma nos textos motivadores. Tudo bem? Sim. E aí, o que você vai utilizar? Ó, você vai abrir a proposta de redação. Lá vai ter o tema e vai ter o tópico frasal de número 1, né, dessa semana, né? O tópico vai ter o tema, vai ter o tópico frasal de número 1 e vai ter o tópico frasal de número 2. Eu vou voltar nesse tema daqui a pouquinho para você visualizar. Então, olha só, você vai colocar o tema e vai desenvolver a sua tese. Lá no parágrafo de introdução, vai escrever o desenvolvimento de número 1 com o tópico frasal de número 1, vai escrever o desenvolvimento de número 2 com o tópico frasal de número 2 e vai realizar a sua conclusão. Professor, travei, não soube iniciar a redação. O que eu faço? Você vai utilizar o esqueleto Destrava-Aluna, vai utilizar o esqueleto Destrava-Aluno que se encontra lá no seu e-book de redação. No seu e-book de redação, tá? É obrigatório que você devolva essa redação na segunda ou, no máximo, na terça-feira. Professor, na quarta-feira você ainda recebe? Sim, porém só vou devolver na outra semana para você. Só serão corrigidas na semana corrente as redações que forem entregues dentro do prazo. As redações que forem entregues de quarta até o sábado, ainda eu recebo. Depois do sábado daquela semana, não recebo mais. Você perde a sua redação e é isso. Ou seja, vai trabalhar os temas da semana seguinte. Esse tema eu vou trabalhar nesta semana, só vou receber nesta semana, só vou corrigir aqueles... Nesta semana, só vou corrigir aqueles que entregarem na segunda ou na terça. Aqueles que entregarem quarta, quinta, vão ser corrigidos na semana seguinte e só recebo também esse tema até o sábado. Depois disso, não recebo mais esse tema e só recebo o tema que for ser trabalhado na semana seguinte. Aqui dentro da mentoria, nós iremos trabalhar com prazos, ordem e consistência. Ok? É isso. Ficou claro, gente, para todo mundo? Depois eu vou mandar lá no grupo um tutorial, a professora Maria Luísa vai mandar um tutorial de como ela quer receber essa redação, como você digitaliza, os requisitos para você enviar a redação. Os requisitos e como que na semana que vem eu vou trazer também uma redação pronta para vocês, corrigida, que eu vou mostrar, olha, a sua correção vai passar por isso, é bem bacana, fica top. Vocês entendem a necessidade também desses prazos? Eu sei que é chato alguém ficar pegando no seu pé, mas é basicamente para isso que eu estou aqui, né? Para que você ande com ritmo. Ande com ritmo. E é isso. A prova da PF, quem vai fazer PF? Gente, a prova é daqui a uns dias, né? Quem vai fazer CAESB são meus alunos. A prova é daqui a uns dias. Então, iremos precisar respeitar esses prazos. É mais por vocês do que por mim. Eu já sei fazer redação, a professora Maria Luísa já sabe fazer redação. Vocês, eu preciso afirmar que vão chegar, pelo menos, um pouco preparados, certamente preparados, com 70% da sua redação preparada, né, para você estar pronto para escrever sobre qualquer tema lá no dia dessas provas. Combinado? Combinado? Vamos ver o tema? Vamos ver o tema aqui, então? Olha só.
Ó, o tema que... Isso aqui eu vou mandar lá no grupo, tá? Você não precisa copiar, nada disso. Ó, o tema que você tem que escrever a redação nesta semana. Professor, eu não sou da área da educação. Pegue outro tema, então, lá no e-book, não tem problema, tá? Professor, eu sou da área administrativa. Tem o tema lá no e-book. Olha só aqui. Agora você é da área de educação, vai fazer PF, vai fazer FUB, vai fazer secretaria, que é a maioria dos alunos, é esse tema aqui que eu quero. A importância da educação escolar no combate à violência psicológica contra a mulher. Esse aqui, olha, é o parágrafo de introdução, que você vai utilizar esse tema. Vai citar esses tópicos frasais nesse parágrafo de introdução. Nos desenvolvimentos, você vai fazer o tópico 1. No desenvolvimento 2, você vai fazer o tópico 2. E vai fazer a sua conclusão. É só isso. Na aula que vem, professora Maria Luísa, eu quero que fale sobre os tipos de conclusão, tá? Sim, Bom? sim. Tranquilo. Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Amanhã, 9h30 da manhã, todo sábado, eu estou online para fazer a correção dos guias de estudos, tá? Então, olha só, Stephanie, que está voltando, amanhã, 9h30, quero te ver. Eliene, Edson, que começou a estudar propriamente essa semana, amanhã, 9h30, eu quero te ver. Dona Dina, que está estudando, mas ainda não me mostrou o guia de estudos, amanhã, 9h30 da manhã, eu quero te ver. Daniela, ó, agora o pessoal que começou. Daniela, Elciana, quem mais? Odineide, Romeira. Esse pessoal que é mais novo, amanhã, 9h30, participar para entender melhor como que funciona as metodologias de estudos e de revisão. É isso, tá, gente? No mais, eu mando lá no grupo. Quem ainda não é meu aluno me manda oi, mas a maioria aqui hoje é aluna. Quase não tem quem não é aluno, tá? Um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado.